noite a todos. Então vamos começar com aquele preparo, né, para a gente naquele momento mesmo descarregar aquelas energias que não fazem parte desse nosso trabalho e a gente fazer esse fio de conexão com a nossa espiritualidade nesse momento. Então eu convido a todos para que a gente feche os olhos, respire de uma forma mais pausada e consciente, em estado de presença, e que juntos nós façamos a oração do Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e graças a Maria, e graças aos irmãos espirituais aqui dos semeadores, que já preparam todo o ambiente da casa muito antes da nossa chegada. Então, aos desencarnados e aos encarnados, muito obrigada por nos receberem. É uma alegria muito grande, de verdade, poder me juntar novamente aos semeadores numa noite de trabalho como essa, tomando 2026, né? A gente começando esse ano, é a minha primeira visita à casa em 2026, e é uma alegria e uma honra muito grande poder me juntar a esse grupo de trabalhadores nessa noite, e que nós aqui, esse grupo aqui reunido, possa de fato absorver todos os fluidos positivos que estão à nossa disposição no ambiente nesse momento, que nós possamos absorver na nossa mente, no nosso campo mental, tudo aquilo que vai ser falado aqui, explicado, refletido durante essa noite, e que nós possamos depois então receber os benefícios do passe, e que possamos ir reenergizados de volta para os ambientes da nossa convivência, seja para onde nós formos. Aproveitando que a gente está nessa pegada dos planejamentos para o ano novo, porque a gente está, né? A gente disse que não, mas vira e mexe, agora eu vou começar a fazer tal coisa, agora eu vou começar a fazer tal coisa. Porque sempre todo ciclo que se inicia acaba nos convidando, mesmo que inconscientemente, a algumas mudanças, algumas transformações. Então, aproveitando esse momento tão propício em que a gente está disposto a melhorar a nossa performance para 2026, eu quero trazer uma reflexão para nós a respeito da caridade, né? Porque a gente ouve muito falar a respeito da virtude caridade. A gente escuta isso reiteradamente, não só dentro do cristianismo, mas dentro da doutrina espírita. E aí a reflexão que eu quero que a gente faça é o que é caridade? Como exercer da melhor forma possível essa tal caridade? Justamente para melhorar a nossa performance a partir de agora, né? Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título e o tema desse capítulo é Fora da caridade não há salvação. E a gente lê isso dentro da casa espírita, tem algumas mensagens que a gente pega e ouve sempre. Fora da caridade não há salvação. Vamos tentar refletir, entender um pouco melhor essa máxima, que é uma máxima divina, tá? Que resume toda a moralidade cristã e o comportamento espírita, ou que deveria ser o comportamento espírita. Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, a gente, enquanto espírita, tem que buscar ampliar essa compreensão para nós entendermos de que caridade nos falou Jesus e de que salvação nos falou Jesus. Porque quando a gente ouve assim, fora da caridade não há salvação, a gente já imagina, tenho que ser bonzinho para ir para o céu, né? Porque a gente pensa, que salvação seria essa? Lembrando, espíritas, dentro do que nós acreditamos, nós não somos, nós temos a reencarnação e não a ressurreição. Né? Porque quando a gente pensa em salvação, parece meio que aquela análise do juízo final, né? Ou você vai para o purgatório ou você vai para o paraíso. Né? Então, de que salvação? O que seria salvar o meu espírito nessa existência? A primeira coisa, quando a gente fala sobre caridade, nós temos que entender um pouquinho sobre Deus. E por quê? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, o próprio Allan Kardec, sempre que eles se referem à caridade, eles têm como princípio uma orientação de que a melhor caridade, a maior, a suprema, é justamente Deus, na própria criação de tudo o que ele criou. Né?
que é um processo de doação, de entrega. E por que a gente tem, que eu falo que é importante nós entendermos um pouco melhor o conceito de Deus? Porque é comum, até que é uma crença nossa, até hereditária e muito comum, que sempre que a gente pensa assim, eu pergunto para você, o que é Deus? Me explica Deus. A gente, na verdade, não sabe compreender Deus. A primeira imagem que surge na nossa cabeça, e é natural, é uma coisa meio lúdica, a gente pensa em Deus, aquele ancião, né? Com aquela barba grande, branca, aqueles cabelos brancos, sentado em um trono, né? Analisando, observando detalhadamente a vida de cada um e depois pronto justamente para a história da salvação, que é o bendito juízo final. Bom, você foi bonzinho, vai para o céu. Você foi malzinho, vai para o inferno. Como se não houvesse remissão de pecados, ou seja, transformação, né? E essa é uma imagem espírita que nós somos convidados dentro da doutrina o tempo inteiro a amadurecer. Por quê? Porque nós já sabemos que Deus não é esse ancião e que sempre que nós, dentro da nossa limitação, tentamos compreender e entender Deus, a gente humaniza, a gente personifica, precisa de um personagem para Deus. Porque na realidade, na condição em que estamos hoje, tanto intelectualmente quanto moralmente, nós não compreendemos Deus. E quem fala isso são os espíritos superiores, porque lá em A Gênese e também o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta isso para o espírito de verdade, e ele faz uma pergunta muito interessante, que ele fala assim, os espíritos superiores veem e compreendem Deus? Olha que pergunta interessante. Lembrando que aí, gente, superiores e inferiores, nessa pergunta, nesse momento da conversa, se refere assim, superiores são aqueles espíritos puros e inferiores todos os demais. Porque lá, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, lembra que tem aquelas 3 grandes ordens, que são os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. Não é, porque em cada ordem dessa, então, imperfeitos, tem várias categorias e nós fazemos parte dos imperfeitos. Os bons são aqueles um pouquinho melhores, mas que ainda não são espíritos puros, e que tem várias classificações ali. E puros, inclusive os puros já são espíritos perfeitos, e dentro deles ainda tem a categoria até chegar no crístico, que era a categoria do Espírito de Jesus, por exemplo. Então, não é a respeito dessa categorização a pergunta. A pergunta é, os espíritos superiores conseguem ver e compreendem Deus? E a resposta é sim. Os espíritos superiores, sim. Os espíritos inferiores, e aí é dos bons para baixo, e aí chega lá nos imperfeitos que somos nós, não veem e nem sequer compreendem Deus, porque a gente realmente ainda não tem maturidade, nem intelectual, nem moral, nem de desenvolvimento espiritual para compreender Deus. Mas tem um detalhe, nós sentimos Deus. E não preciso perguntar, só de falar isso, você fala, realmente eu sinto Deus. Em vários momentos e o tempo todo, se nós buscarmos até na história cultural da humanidade, o homem sempre sentiu Deus. Tanto que isso que faz toda a movimentação dele, do divino, do culto, do rito, independentemente das civilizações mais selvagens que já existiram. Então, nós sentimos Deus. Porque o que acontece? Na questão 12 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tenta ali mostrar para a gente os atributos de Deus, já tem uma informação que complica para a nossa compreensão. Ele diz assim, a resposta que é dada, né, para ele é o seguinte, Deus é imaterial e incorpóreo. Já dificultou para a gente. Então, assim, pensa num ser imaterial e incorpóreo. Você vai dizer, não sou capaz de pensar. Porque nós realmente não somos capazes de imaginar isso. Então, eles dizem que Deus é imaterial. Se a gente parar para pensar no nosso planeta, dentro da nossa própria ciência, a gente ainda não conseguiu nem definir com exatidão o que é matéria, concorda? Quem é aí da área de física, de ciência, estuda, sabe que a matéria não é algo definido, porque a matéria ela tem várias composições a partir das moléculas e por aí vai. Então, quando a gente pensa que Deus é imaterial e incorpóreo, já vai por água abaixo a tal da história do ancião sentado no trono. Mas existem informações importantes, por exemplo, que nós já sabemos que Deus é o fluido cósmico universal. Portanto, esquece a imagem de personificar Deus. Deus é fluido cósmico universal. E ele está onde?
em absolutamente tudo. Como? Nós estamos imersos em Deus. Tanto que o apóstolo Paulo tem uma colocação importante que Kardec comenta a respeito dessa colocação, que ele fala assim: em Deus nos movemos, e o movemos a gente entende por ação, e existimos, e o existir a gente entende por pensamento e sentimento. Então, em Deus nos movemos e existimos como peixes mergulhados no oceano. Já que nós moramos numa cidade litorânea, e a gente consegue ir até a praia, e só de olhar ali um pouquinho do horizonte, você já fala, gente, isso é imenso. Para a nossa imagem figurativa, para a nossa mínima compreensão, é exatamente isso. Tudo que existe no universo está imerso em Deus. Então, se a gente fosse fazer uma figuração, Deus é o oceano e toda a vida marinha, e aí nós fazemos parte dessa vida marinha, somos nós. Portanto, onde está Deus quando você procurar? Dentro de você. Nós somos centelhas divinas. Nós fazemos parte do sopro universal, né, do hausto de Deus. Tanto que quando a gente busca lá em Gênesis, que aí não é do Pentateuco, é lá da Bíblia, quando fala a respeito da criação do mundo, tem um momento em que diz isso, que então Deus soprou a vida ao homem, ou seja, nós fazemos parte do hálito de Deus, nós somos o hálito de Deus. Portanto, lembra aquela frase de Jesus, vós sois deuses. Então a gente já tem que tentar desconstruir o máximo possível essa visão infantilizada e meio que lúdica que nós temos de Deus. Deus é muito mais que isso, porque nós somos parte da criação. E aí é interessante quando Paulo fez essa comparação, que em Deus nos movemos e existimos como peixes mergulhados em oceano, porque como eu falei lá em Gênesis na Bíblia, que tem a respeito da criação do mundo, tal, do planeta Terra, é bem interessante porque é dito, tal dia criou tal coisa, no quarto dia faça-se a luz, mas não fala em que momento foi criada a água, por exemplo. Porque já se diz que a água é o fluido mais próximo para a nossa compreensão de um fluido cósmico universal. Então é bem interessante essa linguagem figurativa que o apóstolo Paulo usou, de que Deus é um oceano e nós estamos então mergulhados, vivemos mergulhados nele. A gente tem que ter essa compreensão da nossa própria divindade. Para daí nós chegarmos no processo da caridade. Por quê? Porque a caridade é uma virtude bastante interessante. Aliás, como todas as demais virtudes, mas a caridade em específico, eu costumo dizer assim, quanto mais materializado nós somos, ou seja, materializados no sentido de apegados à vida material, quanto menos a gente dá atenção e vivencia e compreendem a nossa existência espiritualizada, isso independentemente de qualquer religião, mas a nossa falta de caridade é material. Mas dá para observar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso individualismo, a nossa vaidade em questões mais materiais. Vocês querem ver? Isso aqui não é uma crítica, tá, gente? Vocês conhecem aquelas pessoas que compram um tapete e daí ninguém pode pisar no tapete? Para que um tapete foi criado? E aí as pessoas não podem pisar no tapete. Vocês conviveram ou convivem com alguém que compra um carro e aí depois ninguém mais pode andar no carro? Porque não pode comer atrás um biscoito, porque não pode entrar com o pé depois que saiu da praia, não é assim? Tudo bem que entrar molhado, não. E aí não dá carona para ninguém, porque vai gastar peça, vai gastar não sei o quê, né? Isso não é uma crítica, é para um ponto de análise. É interessante observar, porque os espíritos sempre nos alertam sobre isso, que quanto mais materializados, mais a nossa falta de caridade se demonstra, se expressa, se materializa através de questões materiais, né? Só que é interessante que quanto mais a gente vai adentrando nessa consciência de espiritualidade, nessa nossa consciência do nosso conteúdo divino, de que nós somos esse hausto de Deus, quanto mais a gente vai se conscientizando disso, eu costumo dizer que aí a falta de caridade vai ficando mais sutil. Ela já não está tanto no campo material, mas ela vai para um outro lugar. É aquele dos pensamentos intrusivos, é aquele do você ajudar, mas não é uma coisa que está acontecendo essencialmente um movimento de amor dentro de você. Por isso que aí eu vou depois ler um texto maravilhoso
trazido por Emmanuel para nós, que está lá no livro Vinha de Luz, o capítulo 110, que o título é A Caridade Essencial. E aí é sobre essa caridade que Jesus nos disse quando ele falou, fora da caridade não há salvação. Antes de eu ler o texto de Emmanuel, e para a gente tentar entender esse processo da sutilização do egoísmo, da sutilização da falta de caridade, eu vou contar aqui para vocês uma história interessante de São Francisco de Assis. Todo mundo aqui já ouviu falar, aliás, todo mundo adora normalmente São Francisco de Assis, né? Tem muitos devotos de São Francisco de Assis. Todo mundo sabe que Francisco foi um homem que dedicou toda a sua vida ao cuidado, à caridade, ao auxílio ao próximo. Ele nasceu na Itália num momento em que a igreja estava bastante abalada, né? Estava meio que ruindo ali dentro da Itália, e principalmente porque havia uma grande confusão, uma mistura ali indevida das atividades e do pensamento da igreja com os poderes políticos e financeiros, e não que poder político ou dinheiro sejam coisas ruins. A gente sabe que não são, mas é que, claro, aliás, ao longo de toda a história da humanidade, depende de quem lida com esses recursos, né? Então, naquele momento em que Francisco vivia ali e tal, a igreja estava nesse processo, e quando ele resolveu dedicar a sua vida ao celibato, quando ele resolveu dedicar toda a sua vida a Jesus, né, e a Deus, ele uma vez então ouve a mensagem, Francisco, reconstrói a igreja. E ele até acreditou no primeiro momento que seria a igreja espaço físico mesmo, né, uma edificação, e ele chega a construir, inclusive de uma forma bem simples até, uma igreja física, um imóvel, e depois ele descobre que não, ele percebe que não, né, mas o que a gente já sabe de alguns momentos bem pontuais da história de Francisco de Assis, é que ele, por exemplo, era um homem de origem nobre, né, ele era de uma família muito rica, que ele então decide abrir mão de toda a sua riqueza, né, uma época ele inclusive vai lutar como soldado, tudo, e ele vê que aquilo não é bom para ele, e ele então abre mão de tudo e faz o chamado voto de pobreza. E ele passa toda a vida servindo muitas pessoas, a ponto de ser, inclusive, acometido por muitas doenças. São Francisco de Assis sofreu no próprio corpo físico grandes problemas de doenças e problemas físicos. E eu costumo até fazer um alerta ali interessante, que não é para assustar ninguém, mas é só para trazer a gente com uma certa consciência, de que é só algum missionário, alguém começar a fazer um trabalho muito grande, que já começam ali os problemas, né? Eu costumo dizer assim, que é interessante a gente observar. Se tem um terreno vazio, a terra está seca e não tem nada sendo cultivado, não vem uma formiga, não vem uma praga, não vem uma erva daninha, né? Começa a cultivar alguma coisa ali, começa a fazer um pomar, ou começa a fazer um jardim. Vocês já perceberam que aí começam a vir todas as pragas, as ervas daninhas, as larvas? Então isso é muito comum, né? Só para a gente ter esse alerta, não é para ninguém ficar com medo, porque faz parte, porque os desafios virão. E Francisco, porque senão a gente pensa assim, nossa, mas dedicou tanto a Deus e sofreu tanto? Pois é, normalmente é assim que funciona, e a gente já sabe disso. E não que se não dedicasse a Deus seria diferente. Mas então, Francisco de Assis, já ali bastante adoecido e percebendo que a morte se aproximava, que ele provavelmente iria desencanar, não demoraria muito tempo, ele já estava bastante enfraquecido. Ele foi percebendo também, lembra daquele pedido, Francisco, reconstrói a igreja, ele tinha se esforçado ao máximo para tentar levar essa ideia, principalmente do amor, da humildade, da caridade, para o maior número de pessoas, em todas as ações que ele teve, em todo o trabalho dele. E ele percebeu que aquele seu trabalho de reconstrução da igreja estava em xeque, porque ele começou a notar que aqueles seus companheiros, porque claro, ninguém trabalha sozinho, isso é importante, até Jesus teve 12 apóstolos, tá? Para lembrar, não existe ninguém que seja tão superior a ponto de fazer nenhuma obra sozinho. E aí ele então começou a perceber que seus companheiros, inclusive aqueles companheiros que tinham feito de voto de pobreza com ele, já estavam começando a se seduzir por aquelas investidas ali de poder, de facilitações, alguns fascínios. E aquilo foi deixando Francisco muito angustiado. Ele foi ficando aborrecido, ele foi ficando amargurado, e ele foi não estando mais em paz para o momento da sua morte, ele realmente não estava se sentindo bem. E aí ele resolve então procurar a irmã Clara, que quem conhece a história dele sabe que a irmã Clara, que era uma freira, né, muito amiga dele, aliás, Clara também era da nobreza e também fez voto de pobreza,
E Clara, inclusive, resolveu seguir toda essa vida cristã dedicada ao próximo, inspirada em Francisco. E era não só uma grande amiga, como uma orientadora dele. Ele tinha um grande carinho por Clara. E aí ele resolve ir até o convento das Clarissas, porque ela fundou uma ordem. Aliás, Clara, que aliás é a Santa Clara, viu, gente? Sabe aquela quando a gente é criança, a gente faz aquela rodelinha no chão e põe farinha quando tá chovendo para ver se o sol aparece? Lembra aquelas mandinguinhas da infância? É para ela, é para Santa Clara. Ele então procura a Clara, vai até o convento das Clarissas, que ela fundou uma ordem que atendia mulheres, enfim, levavam mulheres até Deus. E ele então conversa com Clara, que era sua amiga, confidente, orientadora. E ele fala: Clara, está acontecendo assim, 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 e eu não estou bem, eu estou perturbada, eu estou triste, eu estou angustiada. E aí o que a Clara fala para ele é maravilhoso. Ela vira para ele e fala assim: meu amigo Francisco, depois de todo esse seu relato, eu agora entendo por que você está assim. Aí ele falou: por quê? Ela falou: você é um homem muito apegado aos bens materiais. Aí é aquele momento em que a gente fala: não é possível. Se São Francisco de Assis, segundo Clara, era apegado, porque quem conhece a história de São Francisco de Assis sabe que ele usava a frase assim: eu tenho pouco e do pouco que eu tenho eu preciso pouco. Se existe alguém minimalista no grau máximo, é Francisco de Assis. E aí ela vira e fala: você é um homem muito apegado aos meus materiais. E é óbvio que na mesma hora ele reage com surpresa, fala: mas como? E aí ela explica assim para ele: meu irmão, para que você fique em paz, você vai precisar fazer a sua última doação em vida. Devolva a Jesus a obra que é dele. E entenderam qual foi a mensagem de Clara para ele? Qual era a angústia dele? Que depois da sua morte, a sua obra sofreria algum tipo de deterioração. Mas a pergunta é: a obra dele ou é de Jesus? Existia aí um pequeno apego da vaidade. Porque a gente cansa de ver, e isso até é um alerta para nós espíritas e para todos nós em qualquer trabalho, a gente costuma ver, principalmente quando a pessoa funda uma casa espírita e tal, a gente costuma ver um monte de dono de centro espírita, de dono de igreja, de dono de templo. Não é assim? E o que a gente tem que entender, aliás, tem aquela música de Carlinhos Conceição, nosso companheiro lá do Rio de Janeiro, que canta músicas espíritas belíssimas, que ele fala: a obra é de Jesus e a tarefa é nossa. E aí, olha que resposta maravilhosa de Clara para Francisco de Assis. Faça a sua última doação em vida, devolve a Jesus a obra que é dele. E então Francisco ficou extremamente grato, entendeu a mensagem e a partir daí ele restabeleceu a própria paz. Porque ele entendeu que se ele tinha feito tudo o que ele fez, foi por uma decisão dele, uma escolha dele. E que tudo o que ele fez até ali era o que dava para ele fazer enquanto Francisco encarnado naquele momento. Porque a gente não vivencia de verdade a nossa imortalidade. A gente é muito apegado. Por isso que eu comentei que a caridade a falta de caridade vai se sutilizando, vai se tornando mais imperceptível à medida em que a gente vai tendo mais noção da nossa espiritualidade. Então, esse é o grande ponto. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade essencial? Principalmente, a mais importante caridade é essa minha transformação interior. É eu acender essa centelha divina que eu sou. E isso é buscar ser bom. É ser bom de verdade. Porque para nós é um sacrifício muito grande a verdadeira caridade. A caridade material e principalmente a caridade aparente não são difíceis para a gente praticar. Agora, a caridade essencial, aquela autêntica, aquela que nasce de um sentimento puro, essa para nós é ainda muito difícil praticar. E é essa caridade que nós somos convidados a buscar desenvolver em nós, e não é fácil, e não é de um dia para o outro, mas é a partir da consciência disso que a gente é convidado a desenvolver essa caridade chamada caridade essencial. E aí a gente entende a frase de Jesus: fora da caridade não há salvação. E salvação é o momento do juízo final? Não, é você salvar todo o seu processo de evolução que você se programou nessa existência. Porque você não se salva, você não dá o passo adiante se você estiver preso a qualquer coisa, ou endividado. Às vezes não é nem só preso, às vezes é também endividado, com dívidas que você poderia ter quitado e não quitou por falta de caridade.
Muitas vezes, eu costumo usar muito, porque essa é uma questão muito importante, eu acho que acontece em todas as famílias. Por exemplo, tratar de alguém idoso no final da vida, e aquele idoso trabalhoso. Eu não sei se alguém aqui tem essa experiência, como é difícil. É um verdadeiro sacrifício. E aí vai ter aquele momento que você vai ter vontade de ou maltratar, ou destratar, ou ignorar. Sim, você vai ter, porque a gente tem, porque essa caridade essencial é muito difícil para nós. Mas quando eu já tenho consciência disso, eu já avanço um passinho para frente. E aquele momento que eu estou quase perdendo a paciência, eu falo, eu lembro daquela palestra do Centro Espírita, é verdade. Porque aí, às vezes, aquele idoso, aquele período de 1, 2, 10, 20 anos que você cuida daquele espírito, naquela situação necessitada, é o seu passaporte, é o ticket do bilhete da sua libertação, muitas vezes. E a gente não se dá conta disso. Aí, às vezes, vive 50, 40, 30 anos ali, um exemplo, tá, gente? Uma suposição. Com a mãe que cuida, porque a gente sempre brinca que é assim que funciona, a mãe cuida de todos os filhos, na hora em que a mãe adoece, qual filho cuida dela? Aí você fala, eu fiquei 30 anos sendo cuidada por esse espírito, mas nos próximos 10 eu não cuido disso. Aí você viveu 30 bem, aí você cria dívida nos 10 últimos. A gente tem que parar, enquanto espíritas, nós temos que parar para fazer esse tipo de reflexão. E não que a gente vá, de repente, se santificar, se beatificar de um dia para o outro. Não vai. E aí, como já está dando tempo aqui, deixa eu ler justamente sobre tudo isso que eu falei e sobre essa história que eu narrei desse fato da vida de São Francisco de Assis. Eu acho que está tudo muito bem ilustrado nessa mensagem que Emmanuel traz para a gente, lá no livro Vinha de Luz, é o capítulo 110, que o título é A Caridade Essencial. Ele diz assim para a gente, ó. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então presta atenção, em todos os lugares, não é só dentro do centro espírita, não é só no momento de eu doar, auxiliar com fluidos numa câmara de passe ou ouvir alguém no atendimento fraterno. Muitas vezes a gente ouve 1, 2, 3 pessoas no atendimento fraterno. Quando a gente chega em casa, aquela pessoa com a qual a gente convive já tem bastante intimidade, vem nos falar de um problema, a gente não tem a menor paciência para dar atenção. Então, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Percebem que independe de religião? Então, quem dá pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência. Quando eu faço isso com os meus amigos, eu estou colaborando com essa edificação do reino divino no planeta Terra. Eu estou melhorando para que a sociedade melhore, né? Estou contribuindo para isso. Aí ele continua dizendo assim para a gente, isso aqui é muito bom. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Vocês já viram gente dentro de trabalho de caridade que é ignorante para burro na hora de falar com assistir? Vocês já viram? Mas eu falo alto, mas eu grito. Aí, às vezes, você vê, tá lá aquele serviço atendendo, dando a comer, próximo, não, quero mais um, não pode. Aí, então, prestem atenção, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã da mão que alimenta. Então, a gente tem que lembrar, por isso que eu falei, a questão de nós sutilizarmos cada vez mais a caridade. É isso que nós espíritas temos que compreender. E aí ele continua dizendo assim, olha que maravilha, ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém pode assistir o outro com eficiência. De novo, vai haver assistência? Vai, mas vai parar ali no plano material. Ajudou? Ajudou, mas dava para adentrar um pouco mais na caridade. Ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito
se não adquiriu o espírito de boa vontade com aquele que necessita. Lembra que eu falei agora há pouco que cuidar de um idoso não é nem um pouco fácil? Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade com aquele que necessita. Quantas vezes a gente dá, mas já dá cobrando, humilhando, criticando, reclamando, não é assim? A gente até faz, mas aí assim, está sendo com proveito? Pode ser para o proveito para aquele que está sendo assistido materialmente, mas energética e emocionalmente, qual está sendo o impacto para aquela pessoa que está recebendo? Gente, porque de verdade, é só a gente pensar em nós mesmos. Não é ruim quando a gente precisa da ajuda de alguém e essa pessoa nos ajuda com má vontade? A gente só aceita porque está precisando muito, mas é horrível. E a gente tem que entender isso. Ele continua dizendo assim: ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e aos auxílios fraternais. Então, ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo. É aquilo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, não está ensinando com segurança. E, de novo, tudo isso, gente, é para quem está dando, não é para quem está recebendo. Porque a caridade é de quem é ativo e não de quem é o passivo que está recebendo. Tá? Nessa mensagem de Emmanuel para nós, essa caridade essencial. E na mensagem de Jesus também é sobre isso. E aí, em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão e conforto, que são intercessões benditas. Ou seja, a gente volta para aquele lugar. A ajuda só quando fica na esfera do material, quando não entra em outras camadas, ela é produtiva? É. Ela é importante? É. Mas para o seu próprio proveito é importante que ela seja mais aprofundada. E aí a gente entende isso nesse último parágrafo da mensagem, eu acho fantástico. E aí me remete de novo à história do que Santa Clara falou para São Francisco de Assis. Francisco, você é muito apegado aos bens materiais, pode fazer uma última doação, entregar a Jesus a obra que é dele, né? Que aí ele diz assim para a gente: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos mais variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Então, antes da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Aí a gente pergunta, que caridade? Ele responde aqui: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre que se encontram no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele e ele em nós. Olha Paulo, em Deus nos movemos e em Deus existimos, como peixes mergulhados no oceano. Ou seja, nós somos Deus. Nós somos uma humanidade, que é uma unidade, que é divina. E a gente tem que ter essa consciência. Então, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre que estão no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta caridade, poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Nós podemos alcançar intercessões valiosas em nosso benefício e podemos espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Então, sem essa caridade, ele diz aqui pra gente, sem essa caridade, nós poderemos fazer grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, no instante de supremo testemunho da fé,
estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Por isso que Francisco de Assis, ao perceber que a morte se aproximava, se amargurou. O que faltava dentro dele? Acender a luz da última caridade, o desapego, abaixar toda a sua vaidade, entender que ele, Francisco, era apenas um homem, era um espírito encarnado no corpo de um homem, como todos nós o somos, e que não fazia parte, não era dele, porque muitas vezes nós temos muito apego ainda. Eu costumo dizer, gente, que o desapego não tem a ver com negligência, tá? Você, não, mas então não tem que ser apegado ao meu filho? Então não. Você tem que cumprir todas as suas obrigações materiais e nutrir os sentimentos que são humanos e que a gente vai desenvolvendo, né? O espírito vai desenvolvendo. Só que nós não podemos ter esse controle, esse apego, porque principalmente a vaidade, o orgulho e o individualismo ainda são muito enraizados em nós. E são esses sentimentos que nos afastam da caridade essencial. Então, espero que a gente tenha entendido a mensagem agora com mais clareza de Jesus, que diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, examinemos o que pensamos, o que sentimos e o que falamos, e busquemos ser caridosos nas ações, nos pensamentos, nas palavras e nos gestos. Porque essa caridade essencial, quando ela começa a brotar, ela faz acender justamente em nós essa centelha divina, que ilumina a nossa própria existência e que iluminará o momento do nosso desencarne. Porque isso é fundamental. É isso, gente. Muitíssimo obrigada e até a próxima oportunidade. Vamos fazer então agora, fazer também o preparo para o passe. Então vamos nos preparar para o passe. Só tomar uma aguinha. Querem diminuir um pouquinho a luz? Eles já têm como diminuir um pouquinho a luz? Tá, obrigada. Victor. Pessoal, eu convido agora para que todos nós voltemos a colocar o corpo numa posição bem confortável na cadeira. Volte a prestar atenção na sua respiração, para que ela seja uma respiração lenta, tranquila, presente, consciente. Busque prestar atenção puxando o ar pelo nariz. Segura por 3 segundos. Solta levemente pela boca. Volte a puxar o ar, prestando atenção na sua respiração, ativando no seu corpo físico e no seu corpo espiritual toda a potência e energia que você tem, para que essa sua energia possa ser usada em seu benefício, ou muitas vezes até em benefício de uma outra pessoa que esteja necessitando. Com a respiração mais lenta e compassada, e agora já pode voltar a respirar normalmente. Volte a atenção para o seu coração, para os batimentos cardíacos. Ouça o seu coração. Deixe-o num compasso de harmonia. Tente acender nele neste momento a gratidão. A gratidão, a humildade e a aceitação, para que você possa de fato receber qualquer benesse que a espiritualidade tem para te oferecer. Com a respiração tranquila, com o batimento cardíaco compassado, volte a atenção para a sua casa mental, para os seus pensamentos. Imagine que neste momento Jesus está diante de você e há um encontro particular seu com ele. Ao seu lado encontra-se seu anjo guardião, que te acompanha nesse encontro com Jesus. Seu anjo guardião te sustenta, Jesus te recebe, te acolhe, e mentalmente ele pergunta para você: o que queres que eu faça por ti? Aproveite esta oportunidade frente a frente com o Mestre e mentalmente, de uma forma simples,
Diga a Jesus o que você precisa. Ou diga a Jesus ao que você está disponível. Não só recebemos, mas também podemos doar. E se neste momento sentimos que não precisamos de nada, algo podemos colocar à disposição para que o Cristo use em favor da própria humanidade. Jesus recolheu o seu pedido, recolheu suas palavras, o seu anjo guardião absorveu e transferiu para você todo e qualquer fluido de saúde, de orientação, de proteção, de carinho, o que quer que seja que você esteja precisando neste momento. E com o coração agradecido, a mente com amor, com sentimento e vontade de fraternidade, de praticar a fraternidade, de espalhar o bem por onde quer que nós possamos ir. Nós, neste momento, nos preparamos para a continuação dos trabalhos, para o recebimento do passe na Câmara, fazendo mais uma vez a conexão com Deus através da oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E agora os trabalhadores dão continuidade, tá, gente? Para a Câmara de Paz, para a continuação.